E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala, gente. Tamo junto aí para mais um vídeo no canal, né? Um vídeo hoje bem legal, tá? A gente vai falar hoje do iptables novamente. Nós vamos fazer um pequeno script de Firewall aí para compartilhar a internet com a máquina virtual XP, né? Vou mostrar aí como é que é toda a topologia, como é que é o funcionamento do iptables e tal. Vamos tentar entender. Eu sei que tem muita gente que não entende bem como é que funciona isso aí. Então a gente vai ver que com poucos comandos a gente pode utilizar uma máquina Linux para compartilhar a internet. Isso torna possível você fazer na sua casa um pequeno firewall para você aprender iptables aí, né? Dominar mais esse conhecimento aí, tá? Mas antes da gente começar um vídeo, poxa, deixa um like aí para mim, irmão. Se inscreve no canal se não for inscrito, tem um botão aí embaixo. Inscreva-se, deixa um comentário aí. Tô trazendo vídeo sempre às terças, quintas e sábados. Beleza? Vamos lá, vamos conhecer aí a aula de hoje. Bom, vamos lá, gente. Vamos seguir aqui o script da aula de hoje, né? Vamos fazer essa configuração aí. Vamos primeiro entender algumas coisas aqui sobre iptables, para depois a gente começar a fazer essa configuração, tá? Então, a gente já teve uma aula de iptables aí, né? Onde eu já abordei algumas coisas sobre o iptables, né? Mas é bom falar que o iptables é uma ferramenta de nível de usuário, né? E que de verdade o firewall do Linux é o NetFilter, né? O NetFilter é esse que é um módulo do kernel, né? Ele é um módulo que fornece ao sistema operacional as funções de firewall, NAT e log de utilização, certo? O iptables é a ferramenta que permite você manipular o NetFilter, tá? Então sempre que você se referir ao Firewall Linux, lembre, o Firewall é o iptables. O iptables é a ferramenta de nível de usuário. Então, aqui como ele está explicando aqui, né? Apesar de tecnicamente a gente se referir a iptables como um conjunto de ferramentas, ele não é isso, tá? O iptables é parte de todas as distribuições modernas do Linux, né? Nas versões anteriores do kernel, existiram o ipchains, o ipfwradm e tal, são versões antigas dessa ferramenta que manipula o NetFilter, tá? Atualmente, ela se chama iptables, há várias versões já do kernel iptables. Para IPv6 é o ip6tables, tá? Pode falar dele depois, em outro vídeo aí. Então, basicamente, tá? O iptables se divide em 3 tabelas, né? Então, por isso que a gente fala iptables, tabelas de IP, né? Vem desse nome aí, tá? Na verdade, as tabelas são do NetFilter, né? Vocês já entenderam ali atrás o esquema. A gente se refere a iptables como um conjunto completo, mas é só a ferramenta. Então, essas tabelas são a tabela filter, que é o firewall de verdade, certo? A tabela NAT, que manipula, como o próprio nome sugere, o roteamento NAT, né? Eu até pretendo gravar depois um vídeo de como é que o NAT funciona, né? O NAT esse é tão presente em IPv4, né? Que não existe em IPv6, mas que ainda é muito utilizado, né? Grande parte da internet ainda é IPv4. E a tabela Mangle, são essas 3 tabelas, certo? Hoje a gente vai falar mais dessas duas, tá? Depois a gente pode ver um outro esquema de aula aí pra gente falar da tabela Mangle. Tem muita coisa para falar de iptables, cara. Então, portanto, do que você desejar fazer, né? Você quer fazer filtragem, você tem a tabela filter, né? Bloquear, permitir é aqui, tá? Quando eu me refiro a firewall de fato, é porque o bloqueio das coisas ou permissão das coisas acontece aqui. Essa daqui faz as modificações nos pacotes que são necessários para o NAT funcionar. Network Address Translation, né? Que é o NAT, é isso, né? A tradução de endereço de rede. E essa aqui serve para, entre outras coisas, fazer marcação de pacote. A gente vai falar dela depois, tá? Então, essas tabelas, elas são divididas em cadeias, ou chains, né? A gente chama de chains. Então, no iptables existem diversas cadeias. A cada uma é associado um certo tipo de tráfego. São essas cadeias aqui, tá? Nem todas as cadeias se aplicam às tabelas, tá? Mas olha só, por exemplo, a tabela pré-route é a cadeia pré-route, ela está presente na tabela NAT, mas ela não está presente na tabela filter. A tabela filter é só o tráfego input, forward e output, né? A tabela NAT, ela tem o pré-route e o post-route basicamente, tá? Apesar de também ter como fazer manipulação com o output em NAT, tá? A gente vai depois ver isso melhor, tá? Então, o que é isso? O que isso quer dizer? O input é o tráfego que chega ao firewall, né? O tráfego ingressante no firewall, né? Eu até tenho um vídeo, o vídeo anterior de iptables aí, acho que eu vou deixar aqui embaixo aqui no
na descrição do vídeo, o vídeo anterior, onde eu falo da parte mais teórica da coisa, né? Então, o input é o tráfego ingressante, aquele tipo de tráfego que o destino é o firewall. O firewall é o destino, tá? O tráfego forward, por exemplo, é o tráfego onde o destino não é o firewall, mas vai passar por dentro dele, né? Digamos que origem e destino precisam se comunicar, tá aqui, OID. Só que entre elas tem o firewall, sacou? Então, o pacote vai passar aqui por dentro do firewall, mas o destino não é ele. Então esse é o principal tipo de tráfego, né? O forward, é o que mais acontece. Geralmente você não vai se comunicar com o firewall, você vai passar por dentro dele. Esse é o tráfego forward. Inclusive ele é tratado de maneira diferenciada no Linux, tá? Tem até um slide aqui já que eu vou mostrar isso. O output é o tráfego gerado pelo firewall. Então quando tem um processo aqui no firewall que tenta acessar alguma coisa fora do firewall, isso aí é um output. Quando esses clientes aqui tentam chegar no firewall, é input, tá? E o pré-route e o post-route são alterações, né? Se referem à tabela NAT. Alterações feitas, o pré-route no endereço de destino, né? O pré-route faz alteração no endereço de destino e o post-route faz alteração no endereço de origem. Que tipo de endereço? Pode estar porta, endereço IP, né? Então tem como você fazer essas alterações. Isso é o NAT, cara. O NAT é isso. Ó, como eu acabei de falar, né? A cadeia forward da tabela filter, ela é tratada de maneira diferenciada. Então, a primeira coisa que um script de firewall tem que ter é o desbloqueio do que a gente chama de trava de segurança. Essa trava de segurança, ela impede que o firewall roteie pacotes. Então, o forward, né, aquele tráfego que eu falei para vocês, você tem aqui o firewall, você tem origem e destino aqui, né? Forward é o tráfego que atravessa o firewall para chegar ao destino. Quando isso aqui não está ativado, que é esse parâmetro aqui, ó, IP net.ipv4.ipforward igual a 1, isso aqui quer dizer que ele está ativado, né? Mas quando ele está desativado, que é 0, quer dizer que o pacote vai chegar aqui e o firewall vai descartar, sacou? Então a gente precisa, em qualquer script de firewall, a primeira coisa a fazer é ativar o que a gente chama de roteamento do kernel, né? Ativar a possibilidade que pacotes atravessem o firewall, né? Então, essa linha aqui, ó, como é que você faz para ativar? Você escreve, né, com eco, escreve 1 dentro desse arquivo aqui, ó. O que acontece quando você faz isso? Você coloca esse parâmetro aqui, ó. Você ativa a cadeia forward, tá? É necessário, senão não tem como os pacotes atravessarem o firewall. Isso aqui teve na aula passada de iptables, né, explicando como é que é uma regra. Como é que se comporta uma regra iptables? Ela se comporta... Caramba! Ela se comporta assim. Iptables, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Iptables, menos T, aí você vai se referir à tabela. A tabela filter, ela pode ser omitida, tá? Mas as outras não. Aí, se você vai colocar essa regra no início ou no fim da cadeia, né, que é o menos A ou menos I, só eu vi em iptables tem outras opções, menos N, não sei o que, tá? Nós estamos no básico ainda, tá? Depois, você vai especificar a cadeia, que pode ser qualquer uma daquelas que eu citei agora há pouco, qualquer uma daquelas cadeias se encaixam aqui. Depois você vai dizer a regra. O que é a regra? A regra é o tipo de tráfego que eu estou me referindo, quando o protocolo for tal, quando a origem ou o destino for tal, que entrou ou saiu pela interface de rede tal, certo? É desse jeito que se comporta, tá? Então, de posse disso, eu tenho aqui um pequeno script de firewall que eu vou fazer com vocês ali, né? Mas eu vou mostrar aqui, linha a linha, como é que ele se comporta, tá? Pra gente entender o que acontece. Então a gente tem o que aqui, ó? Aquele nossa velha chamada do shell, né? Já tem um vídeo aí no canal explicando como é que é um shell. Isso aqui é a chamada do shell, né? Uma boa prática em scripts, a primeira linha. Ativa o roteamento do kernel, né? Aquela linha que eu falei lá atrás. Então é nessa linha que você ativa o roteamento do kernel que permite que o firewall receba pacote pela interface e encaminhe pela outra, né? Ou seja, permita a cadeia forward. iptables-F, a opção "-F é de flush. Então aqui eu estou limpando a tabela. Qual tabela? Como eu não disse qual é a tabela tabela filter. Então aqui eu estou limpando a tabela filter. iptables-tnat, especifiquei a tabela, tá vendo? Aí "-F, limpando a tabela NAT. Não estou limpando a tabela Mango porque a gente não vai usar a tabela Mango aqui. Isso aqui é a política padrão, tá? Depois eu acho que eu vou gravar um vídeo explicando melhor esse esquema de F, P, né? Mas o P é a política padrão. O que isso quer dizer? O firewall, ele se comporta como uma tabela. Como é que é assim? Chega um pacote, ele tenta encaixar
dentro daquela tabela o pacote que chegou. Se ele não consegue encaixar em nenhuma regra existente, o que ele faz? Ele faz o que determina a política padrão. Então, no exemplo aqui, ó, a política padrão do que chega na cadeia input é drop, é descartar, certo? Então, se não tem regra definida para aquele pacote, ele descarta. Isso é a política padrão. Mesma coisa aqui, ó, política padrão da cadeia output. De que tabela? Tabela filter. Sempre que eu não disser qual é a tabela filter, tá? Então, o output do filter é aceitar. Então, o firewall está liberado para acessar qualquer coisa. E o tráfego que atravessa o firewall também é aceitar, certo? Só que eu preciso fazer aqui o NAT para que máquinas com o endereço IPv4 privado consigam chegar na internet. Que é aqui que está o pulo do gato dessa aula de hoje, ó. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é o pulo do gato, ó. Então, ó, iptables -t NAT, vou mexer na tabela NAT, na cadeia post-host, aquela que altera o endereço de origem, fazendo com que tudo que venha dessa rede aqui, o 92.168.10.0/24, no nosso exemplo que a gente vai usar aqui já já, eu criei uma rede 99, tá? 99.0/24. O que eu vou fazer? Eu vou mascarar, que é o procedimento do NAT, né? Então vai funcionar mais ou menos assim, ó. Eu vou ter uma máquina Windows XP aqui. Ela vai estar ligada ao firewall. E o firewall está ligado à internet. Certo? Essa regra permite que o Windows XP, que vai vir com o IP dessa rede 99, chegue no firewall, e o firewall reescreva o endereço com essa regra, fazendo com que o firewall represente o Windows XP na internet com o endereço dele. Tá? É assim que funcionam os NATs, galera. O NAT ele reescreve o endereço de origem, permitindo que máquina que não tem IP de internet consiga acessar a internet, né? A gente sabe que existem faixas de endereço privado, né? Vamos relembrar aqui, ó, da classe A, tudo que começa com 10, né? Então essa rede aqui, ó, 10.0.0/8 da classe A é a faixa privada. Eu sei, isso aqui não vale na internet, esse endereço, né? Da classe B, de 172, de 16 até 31 no segundo octeto, não interessando aqui o resto, também não vale na internet. E a classe C, que é o mais famoso, que são os velhos 192, 168. Certo? 168. Esses endereços aqui, ó, classe A, classe B e classe C, eles não são válidos na internet. Se alguma máquina tiver esse endereço, ela não consegue chegar diretamente na internet. O que fizeram? Criaram um NAT, pô. O NAT é uma gambiarra, né? De uma maneira é até engraçado, mas ele é um remendo que fizeram no TCP/IP, para que máquinas que não têm endereço público, né, que é endereço de internet, consigam chegar à internet. Para que isso aconteça, eu tenho que reescrever o endereço, que é essa linha aqui, ó. Essa linha reescreve o endereço de origem, fazendo que para a internet o endereço que chegue é o endereço do equipamento de bordo, do roteador, do firewall, né? É assim que se comporta. Vamos ver isso na prática? Então eu tenho aqui, ó, cadê aqui? Estou aqui na máquina, né? Vamos ver aqui IPA para ver o endereço. Eu tenho aqui o endereço da minha rede interna, que vai se comportar como endereço público, tá? Pessoal, pessoal, é privado e tal. Mas aqui é porque façam de conta que é um endereço público. Vai funcionar, vai ser um NAT do NAT, tá? Entendam assim. Então esse endereço aqui é o meu endereço público, é aquele que eu falei para vocês da rede 99, ó, que está ligado no Windows XP. O IP dele, ó, 192.168.991, certo? Quem está ligado direto nesse cara? Quem está ligado direto nesse cara é esse Windows XP aqui, ó, certo? Eu até estava disparando um ping aqui, ó. Vamos dar um ping aqui, ó. Ping 192.168.991, ó. Tá aí, ó. Tá respondendo, é o firewall. Vamos pingar a internet aqui, ó. Vamos pingar primeiro o DNS do Google, né? Eu adoro pingar o DNS do Google. 8888. Não responde. Por quê? Porque não tá feito o NAT. Eu não fiz o NAT ainda. Não tem nem script de firewall. Nós vamos fazer juntos aqui ele agora, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui pro put e vamos escrever o nosso script de firewall. Vou dar um clear aqui, vou dar um vi/usr local bin, vou chamar o script de fire.sh, aí ó, arquivo novo, como vocês podem ver aqui embaixo, e vamos escrever ele juntos, ó. Primeiro, jogo da velha exclamação /bin/bash, chamada do shell, ativar o roteamento, a primeira coisa que você tem que fazer é com 1, joga a saída para /proc, /sys, /net, /IPv4,
IP underline forward. Certo? Isso aqui ativa o roteamento do kernel. Eu escrevo 1 dentro desse arquivo que ele ativa o roteamento do kernel, tá? Vamos lá, vamos limpar aqui as tabelas, né? Que é interessante. Então, iptables, -F maiúsculo, limpo a tabela filter, tá? iptables, -T nat, -L maiúsculo, -F maiúsculo, -L lista, né? -F maiúsculo, limpo a tabela nat, certo? Eu nem vou definir política padrão aqui, o padrão já é accept, tá? O padrão já é accept. Eu vou direto para a regra de nat. Como é que é a regra de nat, ó? iptables, -T nat, -A post routing, caramba, post routing, né? Então, estou incluindo uma regra na tabela nat na cadeia post routing. Aí vem agora a regra. Que regra é essa? Certo? Quando a origem for 192.168.99.0/24, que é a rede lá que está o XP, o que eu faço com esses pacotes? Eu mascaro. Masquerade, certo? Assim eu faço o mascaramento da conexão. Então aqui, se eu rodar esse script aqui, a máquina XP já vai conseguir pingar a internet. Quer ver? Ó, vou sair salvando, vou dar a permissão de execução para esse script aí. O vídeo de Linux para iniciantes de sábado passado foi sobre o chmod, o SR local bin fire. Pronto, deu. Agora eu vou executar ele, ó. O SR local bin fire. Beleza, não deu erro, né? O Linux é um sistema calado. Se ele não disse nada, deu certo. Então vamos lá no XP, ó. Lembra que o XP não estava pingando para a internet? Agora ele deve pingar. Por que ele não está pingando, né? Vamos ver lá. Deixa eu ver se o gateway dele está certo aqui, que eu nem olhei. Abrir conexões de rede. Ah, pô, tá vendo? 9910, tá? O gateway. É 991, né? O Fire, viu? Foi até bom a gente ver isso aí, que a gente pode ver os problemas. O gateway tem que estar certo, tá? Aí os servidores de DNS, eu vou botar 8... Vou botar os servidores do Google. 8.8.8.8.8, 8.8.4.4. Beleza, né? Aí, tá estranhei, né? Já era para ter pingado. Agora vamos lá, ó. Olha aí que legal. Respondendo o Google, né? Por que não respondeu da primeira vez, tá? Porque o IP tá fixo, tá? Eu devo gravar uma aula de DHCP depois para vocês. O IP tá fixo e como o gateway tava 192.168.99.10, né? O IP do Linux é 99.1. Então eu tive que mudar lá na configuração de IP para isso funcionar. Esse XP já tá chegando na internet. Inclusive, como eu botei os DNS do Google, ele já deve responder para sites da internet. Eu vou pingar o UOL aí, ó. Olha aí, ó. Respondeu o UOL, IPv4 do UOL aí. Certo? Vamos pingar outro endereço aqui, ó. g1.globo.com. Filé. Certo? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, ó. Vou botar pingando aqui com o -T, o DNS aí. E vamos lá no put, ó. Vamos lá no put, vamos editar o script de Fire, que é esse aqui. E vou comentar essa linha aqui, ó. Comentando essa linha aqui, ó. Quando eu rodar o script de Fire, o que vai acontecer lá com o XP? Vai parar, pô. Olha só. Rodei. Atenção. Começou a perder pacote. Começou a perder pacote porque eu comentei a linha que faz o mascaramento da conexão. Certo? Então, o que eu faço? Vou voltar lá no put aqui. Editar novamente. E vou descomentar a linha. Sair salvando. E rodar de novo o script de Fire. Vamos voltar lá. E agora, magicamente, voltou a pingar. Beleza, gente? Tem muito mais coisa pra gente ver sobre iptables, tá? Isso aqui foi só uma pitadinha aí, pra gente poder se animar, beleza? A gente se vê mais. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? É muita coisa para falar numa aula. Eu tento ali meio que compactar a aula, né? Não deixar ela muito extensa, então eu não posso me prender com muito conceito aí. Mas aos poucos a gente vai entendendo isso aí, tá?
Entenda que para você compartilhar a sua internet, só precisa dar aquele comando lá de mascaramento da conexão com o iptables, né? Você ativa o roteamento do kernel lá, aquele echo 1 lá e tal, que eu mostrei para vocês, e mascara a conexão. Esses dois comandos são suficientes para você compartilhar a internet Linux para sua rede, no seu trabalho, sei lá, se você quiser utilizar isso aí para aprender mais sobre iptables, tá? Mais uma vez aí, peço, deixa aquele like aí, se não for inscrito no canal, se inscreve, cara. Tô trazendo vídeo sempre às terças, quintas e sábados. Beleza, gente? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, até mais!